Estamos de volta no Sem Tabus e é um prazer ter a sua companhia. Hoje estamos falando de sexualidade, intimidade e santidade. Por que santidade? Porque muitos casais cristãos, imaginem, os casais cristãos estão perdendo de vista o propósito da sexualidade no casamento. Os próprios cristãos que conhecem a palavra de Deus muitas vezes são mais preconceituosos, têm mais dificuldade de lidar com a sexualidade. Pasmem, era para justamente ser o contrário. Se nós somos seguidores da palavra do Criador, precisávamos nós termos mais conhecimento, sermos mais plenos com a nossa sexualidade do que temos sido como cristãos. E ainda considerar que muitos casais cristãos desconsideram o valor da sua sexualidade, a desprezam ou a têm em menor conta, tratam com leviandade, porque não têm o sentido do valor, a grandeza que é o lugar do sexo na relação conjugal, na atividade conjugal, no casamento. Há casais que já nem mais fazem sexo. E não por condição física, este ou aquele outro motivo razoável, mas porque acham desnecessário dar conta do dever conjugal ao outro. Sim, precisavam os dois estarem combinados quanto a não mais fazerem sexo, mas se veem casais em sofrimento porque um não atende à necessidade do outro, o desejo do outro. E tudo isso está debaixo da palavra de Deus, com orientações para que não nos afastemos sexualmente uns dos outros, enquanto marido e mulher, é claro, para que nós tenhamos respeito ao voto conjugal, para que mulher e homem sejam um e outro submisso nesse voto conjugal feito a Deus para atender a necessidade do outro e muitas outras questões que estão disponíveis para nós usufruirmos e é presente de Deus. Obrigada por sua companhia, obrigada por ficar conosco. Quero te lembrar que temos o nosso curso sobre família e aqui nós temos lições importantes sobre relação sexual. Já te mostrei como se dá esse curso? Nós temos o tema, deixa o meu câmera vir aqui, nós temos o tema que vai sendo trabalhado com todo cuidado, com pesquisas feitas, um material excelente. Tem aplicação na vida prática, as sugestões para você usar na vida prática e, ao final, um questionário com diversas perguntas para que você mesmo responda, para que você mesma compreenda enquanto responde. E assim se dá todo o curso, lição após lição, com todo o questionário. E, ao final, você vai poder enviar para nós, esses questionários e vai receber da Novo Tempo um certificado. Por quê? Nós queremos, de fato, acompanhar você nesse estudo para que você tenha, de fato, ferramentas para lidar melhor com o casamento, educação dos filhos e, como é pertinente ao nosso tema, também a sexualidade. É um dos temas tratados ali no curso Entre Família. Entre em contato com a gente, pode ser em horário comercial pelo nosso telefone 0 operadora 12 21 27 31 21 ou entra no nosso site novotempo.com/semtabus.nt. Se inscreve e pede o seu curso, nós vamos mandar para você de presente. É verdade, você não vai pagar nada por isso, é um presente nosso. Combinado assim? Obrigada por acreditar, por participar e todos nós de mãos dadas por uma família mais feliz. Vamos continuando a nossa conversa com a psicóloga e coach Thaís Tuller. E é um prazer receber palestrante também, né? Você faz cursos, dá cursos para as mulheres, você tem uma interação muito grande com o público feminino, com casais. O que te motiva a estar tão perto das pessoas, a trabalhar por elas? Auxiliar. Infelizmente, a vida é uma arte e nós precisamos descobrir, aprender como se vive, né? Não basta apenas respirar e estar aqui, nós precisamos buscar sabedoria. Você diz, infelizmente, ser uma arte que vai precisar de Se desenvolver. não é estático. Não, e o meu maior prazer é auxiliar, porque nós podemos voar muito alto. Que bom. Que bom. Você é casada? Sim. Tem filhos? Sim, sou casada há 13 anos, tenho 2 filhas. Mora em São Paulo? Em São Paulo. E veio aqui nos atender. Atende também, nós vamos colocar disponível aí para você os contatos profissionais da Thaís, para que você a conheça melhor e vindo aqui nos atender, saiba que realmente é uma profissional qualificada e que
tem feito realmente grande benefício às pessoas a quem ela atende. Thaís, vamos voltar à nossa conversa sobre o tema de hoje, sexualidade. Você falou antes de irmos para o intervalo sobre o que é a intimidade, que é dividir o que está dentro de nós, é dividir aquilo que é tão nosso com o outro, com o marido com a mulher. E aí depois vem para um outro estágio, que é o despir-se, né, sexualmente falando. E podemos avançar. Isso. E muitos acabam se perdendo também nesse lugar, né? No preparo, em se cuidar, em se preparar para essa relação sexual. Um se preparar para o outro. Quando a relação sexual, nós apenas a olhamos, né, em relação aos órgãos sexuais, ela é muito empobrecida. Né? Então, assim, ela é muito ampla, ela envolve essa conexão, essa parceria num âmbito, assim, muito grande. Né? Então, essa intimidade, aonde nós vamos trabalhar o quê? A erotização, que é, de fato, um se preparar para um outro, um sonhar em levar o outro num lugar especial. Veja como isso acontece no namoro. Ai, preciso te levar no meu lugar, num lugar predileto. E aí vai. Coisas simples. Exato. Nós podemos sonhar assim com simplicidade, desde levar e fazer um piquenique numa praça, até você sonhar em fazer uma viagem romântica, uma viagem para as Maldivas, né? Seja o que for. Se a vontade principal for compartilhar, estar junto, de verdade, para que haja essa conexão, vai fazer a diferença. Né? E essa lembrança abre as portas. Essa intimidade de parceria, da amizade, desse comprometimento, vai facilitar toda a vida familiar, conjugal, e com certeza as portas vão estar bem blindadas, janelas e tudo mais, para as terceiras pessoas que batem a porta muitas vezes. Quando não prestamos atenção em cuidar, em manter todo esse cenário, que é a parceria, que é o homem conseguindo também estabelecer esse lugar de liderança dentro da casa, né? Conseguindo ser ali aquele que dá o direcionamento, que provê, né? Eu acho que isso é extremamente importante também, o lugar do homem na relação, né? Não um lugar machista, mas existe um lugar. Que lugar é esse? Né? Então, não podemos ir para o extremo. Então, assim, o machismo e aí entra o feminismo. Todo extremo é nocivo. Todo extremo, eu costumo dizer que é sinal de fumaça. Tem extremo, fumaça. Procura que tem fogo. Né? Procura que tem fogo. Então, assim, os papéis não podem se inverter. Cada um tomando o seu lugar, as coisas vão caminhar bem. Muitos estão dizendo assim, existe felicidade? Né? Vão casar e aí o ditado popular é, vai se enforcar? Exatamente. Né? Não vou me enforcar. Né? Vou estabelecer aqui um pedacinho do céu, que é a minha casa. Então, assim, e para isso nós precisamos cultivar. Estou aqui no Sem Tabus conversando com Thaís Tuller, psicóloga, e quero perguntar, você tem alguma questão? Pode compartilhar com a gente. Como está o seu casamento? Como está a vida sexual? Vai bem? E qual é a sua parte nessa atividade sexual que torna prazenteira, gostosa, interessante? Você participa? E você aí, que não anda dando atenção à vida sexual, que tem deixado a sua esposa na expectativa, mas quase nunca na realização? Ou o seu marido, que tem expectativas, mas você não tem feito por onde atendê-lo? O que está acontecendo? Já fez alguma visita ao médico para saber se você está bem fisicamente? Muitas vezes não é o emocional, não são os sentimentos que vão mal, que te põem num lugar inadequado, mas pode ser fisicamente alguma coisa que precisa ser revista. O que você está fazendo pelo seu bem-estar? Isso vai repercutir na sua relação também. Como vai? O que você tem feito? Como você tem se conduzido nessa dinâmica da vida sexual? Também quero perguntar aos jovens, temos muitos jovens, muitos solteiros, muita gente solteira ainda
e aqueles que nos mandam perguntas aqui assistindo o nosso programa, mesmo quando os temas são mais ligados aos casais casados, mas perguntam sobre sexualidade, nós temos imenso prazer em atendê-los. Inclusive, tem uma pergunta aqui bem interessante que eu quero trazer agora para a Thaís, que é a seguinte, Thaís: a ciência fala alguma coisa sobre o tempo certo para iniciar a vida sexual de modo saudável? Sim. Então, assim, eu gosto de trazer, vou trazer agora Jung, né, uma visão de um ateu, de um cientista, né, e ele fala justamente isso, que a erotização é uma questão muito complexa, onde nós temos dois braços nesse avião, para que ele possa sair do hangar e decolar, né? O primeiro braço, que é a parte instintiva, mais primitiva, animal, né, desse ser humano. A outra parte ele chama de espiritual, que ele tem como alma. Então ele diz o quê? Se não tiver uma sintonia da parte instintiva, né, do corpo, né, e da parte emocional, se não estiver em sintonia, o que acontece? Uma unilateralidade, aonde pode desembocar em algo doentio. Então, até a ciência acaba falando a respeito do tempo certo para se iniciar, né, para entrar nessa vida sexual. Então, diante disso, nós podemos entender que a maturidade, né, não só física, mas a maturidade emocional vai contribuir para que a vida sexual seja saudável, para que essa memória, quando for ali acionada num momento do ato sexual, não tenha ali traumas, né, fraturas emocionais, que vai te dificultar nesse processo de viver uma vida, uma relação sexual saudável. Porque muitos podem se perguntar, vida sexual saudável, prazer, alegria, e não conseguem compreender. Porque o registro para essa pessoa é um registro de dor. Provavelmente porque não estava em sintonia o corpo com o emocional e houve uma unilateralidade, onde desembocou para algo doentio e que vai precisar ser tratado. Então a ciência fala, sim, do tempo certo para se iniciar a vida sexual. Que é o tempo de uma maturidade, de uma sintonia entre o corpo e a emoção. E a emoção. Então não é simplesmente sentir o desejo, não é simplesmente desejar e fazer. O ser humano, ele não pode ser levado somente por querer e fazer sem passar pela razão, os sentimentos, as emoções, está tudo em jogo. Sim. Então não é só dizer que o menino e a menina estão prontos para fazer sexo porque têm órgãos genitais capazes de fazê-lo. É mais que isso. Muito mais do que isso. Por isso que assim, os pais precisam dessa maturidade, né? Os pais precisam dessa cura, primeiro neles, para que depois eles possam transferir isso para os filhos. Porque uma criancinha pequena pode sentir coceguinhas, né? Passando um hipoglós, tomando um banho. E como você, pai, vai lidar, né, com algo tão natural do ser humano? Nós precisamos o quê? Sentiu coceguinha ali? Faz coceguinha no joelho, faz coceguinha aqui, faz coceguinha ali e não estimula. Mas porque não é castrar, hora, não dizer, isso é feio, menino. Então, como será que Deus criou o ser humano? Começou por onde? Talvez pela cabeça? Então, ele foi lá a cabeça, os olhinhos, o narizinho, a boquinha, foi descendo. E quando chegou no órgão sexual, ele tirou e falou que haja pênis. Como se fosse algo impuro. Não, todas as partes do nosso corpo é pura. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Né? Então, tudo vai começar ali na infância, porque essa coceguinha começa cedo. E agora com o estímulo da internet, o celular que está à mão, né? Se os pais não tiverem essa conversa aberta, não entenderem o tempo certo de abordar esse assunto com os filhos, se esses pais não tiverem conexão com esses filhos vão aprender lá fora. E lá fora está totalmente perdido.
Então, ser pai e mãe é uma responsabilidade maravilhosa. E a proteção dos nossos filhos não está apenas na casa onde nós moramos, no convênio médico, mas na conexão, na intimidade, aonde esses filhos vão se sentir à vontade de dividir o interior com os pais. E isso é precioso, isso protege. Maravilhoso. Só que para que esses pais desenvolvam esse papel de modo mais seguro, perfeito não vai ser, porque nós somos imperfeitos. Então, não se cobre por uma perfeição que não é possível a nós humanos, mas o máximo que pudermos fazer. Porém, para cumprirmos o papel de mãe e pai, nós precisamos antes, quando temos filhos, precisamos antes cumprir o nosso papel de homem e mulher na relação. É verdade ou equívoco meu que filhos sentem que os pais não vão bem sexualmente, mesmo que esses filhos não saibam nada da vida sexual dos pais? Não parece que fica no ar uma desconexão desses pais, desse homem e mulher, e que tem um sentimento pairando na casa? Sim. Eu tenho essa sensação. Com certeza. De que eles captam, eles percebem Eles quando o homem... percebem que não tem essa conexão, essa parceria, né? Não só sexual, mas na vida, porque se falta na vida, né? Nos outros pilares acaba faltando também na sexual, onde nós abrimos espaço para manipulação dessas crianças, né? Onde eles acabam também entrando nesse jogo. Então, quando o pai está dizendo algo interessante, vai por esse caminho, a mãe. Então, assim, essa desconexão que acaba se estendendo nos pilares mais importantes. É sistêmico. Sim, é sistêmico. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Ainda temos questões bem interessantes para dividir com você sobre essa intimidade, sobre a vida sexual, sobre santidade. Mas santidade não parece coisa de antigamente? Como é que a gente ainda fala em pleno 2018 sobre sexualidade, santidade? Às vezes soa até meio estranho, não é? Você quer falar um pouquinho hoje sobre masturbação no programa de hoje? E por quê? Vamos falar disso logo depois do intervalo, porque é importante ter a sua presença aqui com a gente. Até já!